Bom dia, boa tarde, boa noite, fala aí galera, professor Rafael aqui, e na aula de hoje a gente vai encerrar a nossa playlist de vídeos sobre o Segundo Reinado. A gente vai estudar basicamente a crise do sistema monárquico e a proclamação da República no Brasil. Para a gente pensar basicamente em como a monarquia ela entra em crise a partir dos anos 70 do século XIX, a gente tem que entender basicamente quais eram os setores da sociedade que apoiavam e que tinham uma aliança bastante importante com o monarca. Se destacam aí três setores políticos e sociais. O primeiro deles é a Igreja Católica, que basicamente dava sustentação ideológica do regime. Em segundo lugar, a gente tem, logicamente, o Exército, que defendia o regime monárquico, como a gente viu no nosso vídeo da Guerra do Paraguai. E em terceiro lugar, de uma perspectiva econômica, nós tínhamos os cafeicultores, tanto os do Vale do Paraíba, que tinham uma aliança a partir da perspectiva da escravidão, como os de São Paulo, que embora, em sua ampla maioria, tenham deixado de ser escravistas, ainda estavam ligados, pelo menos até os anos 70, ao imperador, em função dos benefícios que o imperador dava para esses grandes barões do café. Entretanto, a partir de 1870, as coisas vão começar a mudar. Basicamente, na mesma medida em que o movimento abolicionista se acentuar a partir dos anos 70 no Brasil, o movimento republicano também vai ganhar uma grande força a partir de 1870. E para a gente pensar isso, a gente tem que pensar basicamente em como esses três grupos, cada um à sua maneira, pulam fora do apoio à monarquia brasileira. O primeiro deles, na verdade, o principal deles, é o Exército. De um ponto de vista político, o Exército vai mudar a sua postura com relação ao imperador a partir de 1870, sobretudo a partir do final da Guerra do Paraguai. Na nossa aula de Guerra do Paraguai, que você pode encontrar aqui na playlist do nosso canal, a gente discutiu um pouco no final como uma das principais consequências da Guerra do Paraguai era o fato de que o Exército havia se tornado abolicionista e, por outro lado, de que o Exército havia trocado a sua lealdade da figura do imperador como um representante máximo da nação para uma ideia de nacionalidade brasileira. E na medida em que isso acontecia, o Exército poderia se voltar contra o imperador se o imperador fosse entendido como uma ameaça ao desenvolvimento da nação. E é exatamente isso que vai acontecer. A partir da década de 80 do século XIX, mais especificamente em 1883, uma série de eventos vão tomar lugar no Brasil e vão promover uma ruptura entre, de um lado, o imperador, a figura do imperador, e, do outro lado, os militares. Esse conjunto de eventos vai ficar conhecido como a questão militar. A questão militar, basicamente, ela começa a partir de uma reforma que o então ministro do Exército, ministro da Guerra à época, um cara chamado Alfredo Chaves, tenta realizar no Montepio dos militares. O que era o Montepio dos militares? Era o fundo de aposentadoria dos militares. Até aquele momento, os militares não precisavam contribuir com nenhuma parte do salário deles para obter a aposentadoria. O que o Alfredo Chaves propõe? Bom, o Alfredo Chaves propõe, tendo em vista, obviamente, uma crise financeira que o Império Brasileiro passava, resolver isso pegando uma contribuição dos militares, ou seja, criando o chamado Fundo do Montepio, ou seja, propondo que os militares contribuíssem com uma parte do seu salário e que depois de um certo tempo recebessem essa parte como a sua aposentadoria. Como funciona basicamente até os dias de hoje em todas as carreiras. Um tenente-coronel do Exército, que era amigo pessoal do Dom Pedro II, um cara chamado Antônio Sena Madureira, vai se revoltar contra isso. Ele vai à imprensa no dia seguinte em que essa reforma é anunciada e coloca a boca no trombone. Vai falar muito mal do Alfredo Chaves e da reforma do fundo de aposentadoria deles. Dessa forma, o imperador ele acorda na manhã seguinte e basicamente abre o jornal e vê lá no jornal que o Antônio Sena Madureira estava tecendo um malho no governo do imperador, no ministro da guerra e, obviamente, na reforma do fundo de aposentadoria. O imperador chama o tenente-coronel Antônio Sena Madureira para conversar e fala: olha, se você repetir isso, você vai ser punido, mas agora você vai sair daqui com uma advertência. Alguns meses depois, em 1884,
o mesmo tenente-coronel Antônio Sena Madureira vai confrontar o governo do imperador Dom Pedro II. De que forma? Ele vai chamar a Escola de Tiro do Rio de Janeiro, da qual ele era comandante, um grande herói abolicionista, um cara chamado Francisco Nascimento, cearense, que era conhecido como o Dragão do Mar. A gente falou dele na nossa aula de abolição da escravidão, na parte 2. Ele chama o Francisco Nascimento e ele condecora o Francisco Nascimento pelo seu trabalho no Ceará em prol da abolição da escravidão. Mais uma vez, isso é noticiado na imprensa. No momento em que isso é noticiado na imprensa, obviamente, o imperador vai ficar bastante desagradado. Chama novamente o Antônio Sena Madureira e dessa vez decide puni-lo. Como punição, o Antônio Sena Madureira ele vai ser retirado do comando da Escola de Tiro do Rio de Janeiro e vai ser enviado para o Rio Grande do Sul, para um posto militar secundário. Por outro lado, o Dom Pedro II, a partir dessa manifestação do Sena Madureira, vai proibir todos os militares de se manifestarem na imprensa. Isso vai gerar uma grande revolta entre os soldados e basicamente uma grande revolta entre a população. Esses militares eles eram entendidos como heróis de guerra. A Guerra do Paraguai havia acontecido há pouco mais de 10 anos. Nesse sentido, então, certamente, os militares teriam um apoio popular. Por outro lado, percebam, o que vai acontecer é que quando Sena Madureira chega ao Rio Grande do Sul, Dom Pedro II solicita ao então governante, ao então presidente da província do Rio Grande do Sul, um marechal do exército chamado Deodoro da Fonseca, que ele tome conta do Antônio Sena Madureira e que ele, obviamente, evite que o Sena Madureira volte a se manifestar na imprensa. Deodoro da Fonseca não só não aceita isso, como entrega o seu cargo de presidente da província do Rio Grande do Sul, retornando para o Rio de Janeiro, muito revoltado com as ordens do imperador. Por outro lado, para continuar a aprofundar essa discordância, uma denúncia realizada pelo coronel Cunha Matos em 1885, lá no Piauí, em Teresina, vai terminar de romper as relações do exército com o imperador. O coronel Cunha Matos ele vai denunciar um esquema de corrupção, ou seja, de desvio de armas pelo seu superior. Qual era o problema? O coronel Cunha Matos ele era filiado ao Partido Liberal e, por outro lado, seu superior era filiado ao Partido Conservador. Quando a notícia dessa denúncia chega ao imperador, o imperador decide não fazer nada, E aí o que acontece? O Cunha Matos ele ignora a proibição dos militares de se manifestarem na imprensa e vai na imprensa e bota a boca no trombone. Os parlamentares no Rio de Janeiro, na capital do Império, vão denunciar o Cunha Matos como um enganador, como uma farsa, como uma fraude. Vão dizer que o Cunha Matos estava manipulando aquela situação em função de uma disputa política entre liberais e conservadores. Um deputado específico do Partido Conservador vai fazer denúncias severas ao Cunha Matos de quando ele tinha servido na Guerra do Paraguai. Essas denúncias, óbvio, eram completamente mentirosas e quando elas chegam na imprensa, a população fica chocada, não com a postura do Cunha Matos, mas com a postura do deputado, de ter a audácia de fazer aquelas denúncias. Naquele momento ficava muito claro, exército e imperador já não se davam mais bem. Depois de toda essa treta com o Cunha Matos e das tretas com o Sena Madureira, o imperador ele ainda tenta pedir desculpa, Ele demite o seu ministro da guerra, Alfredo Chaves, e ele recoloca tanto o Cunha Matos na sua posição no batalhão lá em Teresina, no Piauí, como recoloca o Sena Madureira na Escola de Tiro do Rio de Janeiro. Mas naquele momento já era tarde demais. O exército não vai aceitar as desculpas do imperador e vai começar a entender essa intervenção do imperador no exército cada vez mais como uma ameaça a uma instituição que não tinha feito nada na visão dos militares que não defender o interesse nacional. Nesse sentido, em 1887, liderados por Deodoro da Fonseca, esses militares vão fundar o chamado Clube Militar, que existe até hoje, que era uma organização, basicamente, que nasce com o objetivo de pensar, por um lado, o fim da lei do escravo fugido, que era uma lei que obrigava os militares a perseguirem escravos, e por outro lado, visava pensar também estratégias que os militares poderiam adotar na direção da proclamação de uma república. A instituição do clube militar ela tem o apoio dos chamados cientistas, que eram os militares
que faziam curso superior, muitas vezes de engenharia, na Escola de Formação de Oficiais da Praia Vermelha. Tinham esse nome porque eram influenciados, tal qual o Deodoro da Fonseca, por um intelectual, um militar importante chamado Benjamin Constant, que vai ser considerado o pai do positivismo no Brasil. Uma ideologia muito importante que vai influenciar boa parte dos militares. Essa ideologia, basicamente, dizia que a forma de governo desejável era o republicanismo. E para além disso, além do republicanismo, o governo deveria ser pautado nas ideias de uma ordem, ou seja, de um executivo forte, e por outro lado, de um progresso baseado na ciência. Para além disso, obviamente, além da ruptura do exército com o imperador, nós temos também a ruptura da Igreja Católica com o imperador, que é a segunda das três questões que levam à proclamação da República. Essa questão vai ficar conhecida como a questão religiosa, e ela tem início, tal qual a questão militar, por volta de 1870. Basicamente, em 1870, a Igreja Católica vivia um movimento de concentração do poder, ou pelo menos de retomada do poder por parte do Papa. Então, à época, um camarada chamado Pio IX. O Pio IX, ele vai tentar exercer o que vai ficar conhecido como a ideologia ultramontana, ou ainda o ultramontanismo. Ele vai tentar centralizar todas as decisões da Igreja Católica nas mãos do Papa. Vai tentar tirar o controle das igrejas católicas nacionais das mãos dos seus governantes, como acontecia no Brasil em função de um dispositivo da Constituição de 1824 que fica conhecido como o regime do padroado, no qual o imperador ele não só era o chefe de Estado, mas era o chefe da igreja no Brasil, da Igreja Católica. Então, para que uma decisão vinda de Roma fosse adotada no Brasil, essa decisão teria que passar pela vontade, pela aprovação do imperador. E é nesse sentido, então, que a Igreja Católica, o Papa à época e o imperador vão entrar em um aberto conflito. Esse conflito ele vai começar a se organizar em 1873 com as chamadas encíclicas papais. Basicamente, o Pio IX manda um conjunto de normas para os seus bispos que vão determinar a proibição e o afastamento de todos os católicos que fizessem parte de lojas maçônicas. Qual era o problema disso? O problema disso é que o próprio imperador Dom Pedro II, chefe da Igreja Católica, era maçom. Então, se o imperador aprovasse essa encíclica, essa lei papal, ele estaria automaticamente expulsando a ele mesmo da igreja. Ele, que era o chefe da igreja. Então, obviamente, o imperador ele veta essa encíclica papal. Qual é o problema? Dois bispos, um bispo de Olinda e outro bispo de Belém, Dom Vital e Dom Macedo, vão adotar essas medidas. Eles vão aplicar e vão começar a expulsar todos os maçons das paróquias, tanto de Olinda, em Pernambuco, como de Belém, no Pará. O imperador vai ficar revoltado com isso. E o imperador vai então mandar prender esses bispos, tanto Dom Vital quanto Dom Macedo. E essa prisão ela vai pegar muito mal entre a população do Império. Eram dois idosos, dois membros da Igreja Católica. O imperador percebe o erro e alguns dias depois manda soltar os dois bispos. Ali já era tarde demais. Naquele momento, não só a Igreja Católica, mas sobretudo a população católica começará a ver com muita desconfiança a figura do imperador. E por último, e não menos importante, a gente tem a questão abolicionista, sobretudo a que diz respeito aos chamados republicanos do 14 de maio. Vocês lembram claramente na nossa aula de abolição da escravidão que a abolição da escravidão foi proclamada em 13 de maio de 1888, a partir de uma lei assinada pela princesa Isabel, conhecida como Lei Áurea. A aprovação dessa lei foi recebida pelos cafeicultores, sobretudo do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba, que utilizavam a mão de obra escrava como uma mão de obra nos seus cafezais, como uma traição da princesa herdeira. A princesa herdeira tinha a esperança de que, em abolindo a escravidão, pudesse salvar a monarquia que estava, tal qual seu pai, prestes a falecer, prestes a morrer. Esse movimento da princesa Isabel, que a gente discutiu na aula de abolição da escravidão, ele vai encontrar, de fato, uma série de problemas.
Se ele mirava na classe média, na imprensa e nos militares de média patente, que eram favoráveis à abolição da escravidão nesse momento, ele não vai acertar a sua intenção. Por outro lado, se ele visava desagradar os cafeicultores do Vale do Paraíba, ele vai conseguir. De fato, a princesa Isabel, ela consegue com esse tiro não apenas não agradar os setores que já desde os anos 70 eram contrários à monarquia, como vai conseguir tirar o último grupo que apoiava o seu governo, o governo do seu pai, o seu futuro governo, que eram os cafeicultores do Rio de Janeiro. Os de São Paulo, por sua vez, já haviam pulado fora há muito tempo, desde 1873, quando eles haviam fundado o PRP, o Partido Republicano Paulista. Um partido que, embora fosse representante dos grandes e ricos cafeicultores de São Paulo, não tinha muito peso político durante o Império. Esse partido só conseguiu eleger 4 deputados federais num espaço de pouco menos de 20 anos, entre 1873 e 1889. Então não era um partido muito poderoso. E ele não era um partido muito poderoso porque nos últimos 10 anos do Segundo Reinado, o Segundo Reinado ele vai fazer de tudo para limitar a participação popular. Uma prova disso é a chamada Lei Saraiva, de 1881. A Lei Saraiva, aprovada por um deputado geral à época, um cara chamado Rui Barbosa, vai representar a exclusão de boa parte da população brasileira do direito do voto. Em 1824, a Constituição determinou que o voto fosse censitário e fosse indireto, ou seja, ele era um voto que funcionava a partir de diferentes estratos. Ele primeiro elegia os eleitores de comarca, depois elegia os eleitores de paróquia, para depois as pessoas poderem se candidatar aos cargos. Então não era um esquema de voto direto. A Lei Saraiva vai alterar isso, ela vai estabelecer o voto direto. Só que qual o problema? Ela, pela primeira vez na história, vai excluir os analfabetos do direito ao voto. Então, se naquela época, como a renda não era atualizada, muitas pessoas, cerca de 10%, estimam os historiadores, como José Murilo de Carvalho, na obra Os Bestializados, votavam. Por outro lado, com a Lei Saraiva, essa quantidade vai ser reduzida para pouco mais de 2% da população. Vai excluir uma série de pessoas que eram votantes, pelo menos para votação de paróquia ou para votação de comarca, mesmo que não pudessem, não tivessem a renda para se candidatar. A Lei Saraiva representa um grande marco na exclusão da cidadania do Segundo Reinado. Para além disso, você tem alguns movimentos também de contestação ao Segundo Reinado nas partes finais ali, a partir de 1870. Um deles, ocorrido no Nordeste, é a Revolta do Quebra-Quilo, que se organizou por pequenos comerciantes e habitantes do Nordeste do Brasil, contrários à instituição do sistema métrico francês, realizado de forma autoritária pelo governo do imperador Dom Pedro II. Basicamente, como o próprio nome já diz, essa revolta consistia na invasão de estabelecimentos que usavam a balança ou o sistema métrico para quebrar essas balanças e quebrar esses metros, pelo direito deles poderem continuar fazendo comércio das formas e pelas medidas tradicionais. E por outro lado, na capital, em 1879, a gente tem a Revolta do Vintém, que é uma revolta levada a cabo pela população do Rio de Janeiro, queimando e virando os bondes da companhia de carros do estado do Rio de Janeiro, da província do Rio de Janeiro, com o objetivo de se voltar contra o aumento de um vintém, que representa basicamente 20 centavos, na passagem do bonde. Essa revolta termina, inclusive, com a revogação do aumento em 1880. Basicamente, então, o que a gente está falando é que se, por um lado, os principais grupos da elite brasileira que apoiavam Dom Pedro vão pular fora desse apoio, por outro lado, as camadas populares também não vão enxergar no Império uma possibilidade de mudança da sua condição social, que era uma condição social muito dura. Pelo contrário, o Império vai negar a todo momento a participação dessas pessoas na cidadania. E nisso vai ter um papel muito importante, na conscientização desse movimento, vai ter um papel muito importante a imprensa. Tal qual a imprensa teve um papel fundamental na propaganda abolicionista, a imprensa também vai ter um papel fundamental na propaganda republicana. Várias imagens vão se criar a partir da imprensa
da monarquia como um sistema velho, como um sistema ultrapassado e, ao contrário, da república como um sistema novo. A figura do imperador como um velho, como um doente, vai ser muito divulgada pela imprensa. E não só isso. Uma outra imagem do imperador que já acompanhava a sua figura há muito tempo, que era a imagem de um cara fanfarrão que vivia viajando por vários lugares do mundo, vai acabar dilapidando não só a imagem do imperador, mas a própria imagem da monarquia. É nesse sentido, então, que em 1889, por volta de novembro de 1889, o Partido Republicano Paulista, que representava os interesses dos grandes cafeicultores e que defendiam uma república nos moldes liberais, e do outro lado, os militares, que defendiam uma república positivista, vão se juntar secretamente para pensar um golpe de Estado. Esse golpe de Estado é executado a 15 de novembro de 1889, sem nenhuma participação civil. Basicamente, dos 40 membros que marcharam até o Ministério da Guerra para informar que Dom Pedro não era mais o governante do Brasil, apenas um era civil. Os outros 39 eram militares. Esse golpe, então, culmina com a proclamação da República no dia 15 de novembro, que mais vai parecer uma parada militar do que propriamente uma revolução ou, pelo menos, um grande movimento republicano. No dia seguinte a isso, um jornalista, um republicano chamado Aristides Lobo, vai publicar uma coluna no jornal em que ele vai dizer o seguinte: por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava aquele movimento. Basicamente, essa foi a visão que prevaleceu durante muito tempo sobre a proclamação da República, de que a população assistiu aquilo tudo como que surpresa, como que atônita, e basicamente os militares sozinhos realizaram o golpe militar. O historiador José Murilo de Carvalho, em um livro chamado Os Bestializados, a República que não foi, vai contestar essa tese. Ele vai dizer que sim, é óbvio, o golpe foi estritamente militar, os militares quem assumiram o governo. Mas dizer que o povo assistia aquilo tudo bestializado de uma forma passiva é uma visão um tanto quanto ingênua. Na verdade, vários debates desde os anos 70 aconteciam dentro do Império. O PRP, por exemplo, defendia uma república, como a gente já disse, de moldes liberais. Os militares que vão proclamar a república vão defender uma república positivista. E por último, e não menos importante, a própria classe média brasileira debatia esses projetos, e defendia uma via de uma nova república que fosse proclamada, tal qual a República Jacobina dos franceses. Essas pessoas vão ficar conhecidas como os jacobinistas e, obviamente, elas vão ser derrotadas, porque defendiam, lógico, uma noção de cidadania muito mais ampla e muito menos restrita propriamente. O que o historiador José Murilo de Carvalho vai dizer no seu livro, Os Bestializados, é que entender a população como passiva é um grande equívoco. Ao contrário, ele propõe a noção de os bilontras. O que seriam os bilontras? Seriam as pessoas que fariam graça de tudo aquilo que estaria acontecendo. Bestializado, para o José Murilo de Carvalho, seria quem fazia parte daquele jogo político, de maneira passiva, de maneira completamente acrítica. Na medida que a proclamação da República havia sido um golpe estritamente militar, tudo que a população poderia fazer era, de fato, fazer graça daquilo. Entender a população como uma população passiva seria ignorar, por exemplo, revoltas que contestaram a todo momento a exclusão dessas populações durante o governo imperial. Seria ignorar a revolta do Vintém e seria ignorar a revolta do Quebra-Quilo. Então, embora tenha sido, de fato, um movimento militar, a gente não pode esquecer o fato de que a população tinha na República uma esperança de uma melhoria da sua condição de vida. E aí é a grande tragédia. Por que é a grande tragédia? Como disse o historiador José Murilo de Carvalho, essa melhoria, ela de fato não foi. Por isso o título do seu livro se chama A República que Não Foi. Porque essa república, em nenhum momento, nem com o triunfo dos militares,
de uma república positivista e depois, obviamente, da Constituição de 1891, com a consolidação do liberalismo como modelo político, em nenhum momento trouxe uma melhoria, né, e uma ampliação da cidadania para as populações mais pobres. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no nosso canal aqui, ativa o sininho, compartilha com os amigos. E é isso, galera. Um abraço e até a próxima.